Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui para nós resolvermos mais uma questão do concurso da AFA, que ocorreu no ano de 2019, para ingresso no ano de 2020. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Questão de número 57 diz para a gente o seguinte: um objeto pontual luminoso que oscila verticalmente em movimento harmônico simples, cuja equação da posição é y igual a A cosseno de ômega-t, é disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo E de raio de curvatura igual a 8A e a uma distância 3A desse espelho. Um observador visualiza a imagem desse objeto conjugada pelo espelho e mede a amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem, trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica convergente delgada L de distância focal A e índice de refração n igual a 2, o mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante e mede a amplitude A2 e a frequência do movimento da imagem. Considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo que oscila e que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo de índice de refração igual a 1. Nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1 de oscilação das imagens conjugadas pela lente e pelo espelho é... Galera, primeiro ponto aqui muito interessante que a gente pode verificar nessa questão é o seguinte, né? Foi dada uma informação que o raio de curvatura desse nosso espelho aí mede 8A, tá? Só que uma coisa que eu quero que vocês saibam é que o raio de curvatura de um espelho esférico gaussiano, né? Ele mede o dobro da distância focal desse nosso espelho. Então, consequentemente, para você descobrir a sua distância focal, basta, né, você dividir, esse raio de curvatura por 2. Fica a dica aí para você. Se aqui tu enxerga 8A, possivelmente a distância focal desse espelho vai medir 4A, ok? Beleza? Um outro ponto interessante é saber o que está acontecendo aqui, né? Porque a questão, ela fala para você de MHS, quando ela fala para você de MHS, o seu cérebro dá aquela explodida, né? E você automaticamente pensa em desistir dessa questão. Haja vista que o movimento harmônico simples não é um conteúdo muito bem aceito, né, pela maioria dos jovens. Mas você não vai fazer isso daqui para frente. Leia, interprete e visualize que, de fato, você não vai precisar estar utilizando conceitos, né, do MHS propriamente dito nesse exercício aqui, tudo bem? O que eu quero que vocês percebam inicialmente é o meu objeto que foi colocado nesse ponto A, tudo bem? Eu vou chutar aqui, tá? Eu vou dar uma hipótese. Quando o meu objeto se encontra nesse ponto A minha imagem, né, ela pode se encontrar nesse ponto A', que eu vou considerar atrás do espelho. Posteriormente, quando nós desenvolvermos algumas continhas, vamos perceber que isso realmente vai acontecer, tá certo? E aí, eu vou pegar esse meu objeto que estava no ponto A e vou trazê-lo, tá certo? Aqui para um ponto B. Então, olha só, quando você leva o seu objeto para esse ponto B, né, você vai levar a sua imagem para um ponto B'. Olha que interessante. Quando ele fala para você que a amplitude, né, da imagem conjugada vale A1, ele está dizendo que tudo isso daqui, ó, toda essa distância entre A' e B' mede A1. Mas para você conhecer o A1, basta você conhecer essa distância aqui, ó, que nós costumamos chamar de I, que é o tamanho da imagem, tá certo? Então nós vamos utilizar algumas relações matemáticas que são provenientes tanto do estudo de espelhos esféricos quanto do estudo de lentes esféricas, para a gente descobrir qual é essa altura da imagem, tanto para o nosso espelho, quanto aqui para o caso da nossa lente esférica. Sabendo-se dessas alturas, a gente consegue calcular essas amplitudes de oscilação. Então, o nosso primeiro passo aí oficial é de fato desbravar juntos, né, a equação de Gauss para espelhos esféricos. Lembrando aí que a nossa equação de Gauss é uma forma da gente relacionar a distância focal, distância entre o objeto e o espelho, distância entre o objeto e e também a distância entre a imagem e o nosso espelho em questão, tá? E aí o que acontece? Lembra do bizu da distância focal? É a metade do raio de curvatura, então você não coloca no lugar de F o 8A e sim 4A, tá certo? O P você conhece, ou seja, o seu objeto ele está afastado do seu espelho 3A, e o seu objetivo agora, seu principal objetivo é calcular o P'.
Desenvolvendo as continhas necessárias, né, a gente vai perceber que o P' ele vale menos 12A. Olha que interessante, o valor de P' está com um sinal de menos aqui na frente. Isso quer dizer que a nossa imagem ela é virtual. Para espelhos, pessoal, quando a nossa imagem ela é virtual, quer dizer que basicamente ela está atrás, né, ela está depois do espelho. Eu peço para vocês tomarem muito cuidado com essa afirmação, porque quando você estuda lentes esféricas e você tem uma imagem virtual, ela não está depois da lente, ela está antes da lente. Então isso causa muito conflito na cabeça da galerinha, tá? Mas para essa nossa primeira análise de espelhos, o fato de ser virtual quer dizer que está de fato depois dele, tá certo? E agora a gente vai utilizar a equação do aumento linear também para espelhos esféricos, tá? Então a equação do aumento linear nada mais é do que um comparativo entre as grandezas da imagem e as grandezas do meu objeto. Então, I dividido por O, tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Do outro lado da equação, olha só que interessante, existe um sinal de menos aqui, tá? É um fator de correção, é da fórmula, só que aí eu vou dividir o P', que é a distância da imagem até o espelho, tá? Pelo P, que é a distância do objeto até o nosso espelho em questão. Fazendo-se, né, essas substituições necessárias, você vai perceber, basicamente, que o nosso I, ele mede 4 vezes O. A nossa imagem ela tem o quádruplo do tamanho do nosso objeto. Tá? E cuidado, olha só que interessante, lembra aquele sinal de menos, que é o nosso fator de correção da fórmula? O P' a gente tinha também descoberto um sinal de menos para ele, né? Então por isso que a gente acaba verificando que o I1, que o tamanho da nossa imagem formada pelo espelho, é um valor positivo. É o que a gente chamaria aqui de uma imagem direita, né? E aí rola um casamento que eu sempre falo para os alunos. Toda imagem virtual, ela tem que ser automaticamente direita, tá? Isso é uma via de regra, perfeito? Então, se o objeto está de cabeça para cima e você percebe que a imagem é virtual, a imagem também deveria estar de cabeça para cima, tá certo? Então, vamos lá, continuando. A gente agora vai fazer as aplicações, né, tanto da equação de Gauss, que a gente já viu lá em cima, quanto da equação do aumento linear, só que para lente esférica, tá? A nossa lente esférica, pessoal, é uma lente convergente. E aí, para lentes que são consideradas como convergentes, eu posso alegar que a distância focal é positiva. Assim como a gente trabalhou com o espelho côncavo, né? O meu espelho côncavo, pessoal, ele tem também uma distância focal maior do que zero. Então quer dizer que se você fosse trabalhar com uma lente divergente, se você fosse trabalhar com um espelho convexo, as distâncias focais, quando você viesse substituir nesse primeiro terminho aqui da equação, teria que aparecer um sinal de menos. Se você ficou perdido com isso, procure estudar um pouquinho de referencial de Gauss. É mega importante, tá bom? Então, continuando, quando a gente vai tentar calcular o P2', né? E esse nosso P2' que aparece aqui na fórmula é a distância da imagem até a lente agora, perfeito? Você vai perceber que esse terminho aí, ele vale 3A sobre 2. Professor, o que é um P2' dando 3A sobre 2? Perceba que o nosso resultado ele está com um sinal positivo, então quer dizer que é uma imagem real que está sendo formada por essa nossa lente. Se é real e está sendo formada por uma lente, agora sim você pode dizer que está atrás da lente. A gente, ora pode escrever o termo atrás, ora a gente pode escrever o termo depois, né? São palavras aí que nós utilizamos de forma igual, né? De forma idêntica aí quase. Enfim, e aí nós sabemos o nosso P2', eu vou basicamente correr para o aumento linear, porque é através do aumento linear, pessoal, que a gente vai tentar calcular o tamanho da imagem em 2. E olha que interessante, o nosso tamanho da imagem em 2 está com sinal negativo, por quê? Rola aquele casamento. Se a gente já percebeu que a nossa imagem ela era real, né? Toda imagem real ela é invertida. E qual é a qualidade de uma imagem invertida? Se o objeto está de cabeça para cima, a imagem, né, vai estar de ponta cabeça, tá certo? E aí, ficou fácil, né? A razão entre as amplitudes, basta você fazer, basicamente, eu vou trabalhar em módulo, obviamente, basta você fazer o dobro, né, do tamanho I2 pelo dobro do tamanho I1, tá certo? Lembrando o que a gente havia falado no início da questão. Então, desenvolvendo-se esses termos aí, fazendo as substituições necessárias, né, você vai perceber que a razão que a questão pede para você está dando um oitavo. Então, basicamente, quando nós olhamos para as alternativas, vamos nos identificar bastante com a letra A.
Pessoal, espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.